a passagem mais intrigante da Bíblia. Canal Estranha História, patrocinado pelo Soranin, eu acho. 99% de certeza que é o Soranin. Esse é o final do iceberg. A gente viu todos os vídeos do iceberg. Esse é o último tier. Então vamos lá, que eu já sei até, eu já lembro até qualquer parada, né? É do pai de Deus. É um bagulho desse, né? Caralho, vambora. Para finalizar O Deus de Israel tem um pai, exato, vambora. o nosso iceberg, a declaração, o Deus de Israel tem um pai. Essa aqui é a mais estranha de todas, porque na Bíblia mesmo, você não vai encontrar praticamente nada que aponte para isso. Então não é o iceberg da Bíblia, né, irmão? Enfim. A não ser uma passagem que pode preservar um entendimento mais antigo em que Yahvé era, na verdade, um dos filhos do Altíssimo. Tá. Eu acho que vai ser tipo um bagulho muito nebuloso que dá pra interpretar assim. Eu acho que esse vai ser o ponto em geral do vídeo em si. Mas eu quero ver que passagem é essa, que eu tô curioso. Qual que é essa passagem? Ah, aí está. É a passagem de Deuteronômio que a gente já leu, né? Quando o Altíssimo, Elion, repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou fronteiras para os povos conforme o número dos filhos de Deus, Bene Elohim. Mas a parte de Yahvé foi o seu povo, o lote da sua herança foi Jacó. Tá. O bichinho já tá rouco nesse final? Não, sim, ele tá o quê? Tipo, umas 4 horas fazendo live explicando passagens aleatórias da Bíblia. Então, né? O que causa uma certa dificuldade nesse texto? A gente tem uma figura que é referida como Altíssimo e outra figura que é referida como Yahvé. E eles não são a mesma, dentro da ideia do que tá mostrado aí na passagem. Ou melhor, a gente tem uma figura que é referida como Yahvé e não dá para estabelecer apenas pelo texto se essas duas figuras são a mesma. Eu interpreto, tipo, o texto é muito fácil de interpretar como se não sejam. Isso é interessante mesmo. Figura. E esse é um texto poético, né? Que muitas vezes, alguns textos poéticos ali da Torá em geral, né? Principalmente de Êxodo a Deuteronômio, são textos mais antigos, eles estão escritos num hebraico mais antigo. Linguisticamente, se constata que esses textos são anteriores à moldura narrativa na qual eles são enquadrados. Então, pior que eu acho que nesse tier em particular ele não vai fazer que nem ele fez nos 450 outros tiers, onde ele ficou quase cozinhando pelo negócio inteiro. Porque esse tipo, a gente já chegou no ponto. Agora vamos só discutir o ponto. Eles podem representar um... Fiquei feliz com isso, a pequena mudança. A pequena mudança, né? Ok. Meu barbeiro sempre puxa um assunto muito viajado sobre as pápricas. Sobre as placas babilônicas e a Bíblia. Isso é vibes, tá? Isso é legal. Isso é legal. Adoro os vídeos de Estranha História por causa disso. Extrato mais antigo do texto, tá? Entendo. Ele traz umas coisas muito aleatórias da Bíblia. Tem outro vídeo patrocinado de Estranha História que a gente vai ver eventualmente também. Você pode ver hoje também. Então, isso também. Que a Bíblia não foi escrita de ponta a ponta por um autor, um comitê editorial. Né? Principalmente o Antigo 4 vídeos cozinhando. 4 vídeos cozinhando, isso aqui a gente come. O Testamento é resultado de uma coleção de muitos textos e que cada um desses textos é uma coleção, muitas vezes, de tradições diferentes também, que vêm de lugares diferentes e apresentam, inclusive, perspectivas diferentes sobre teologia, sobre culto, sobre o que é adequado, sobre se a monarquia é boa ou ruim, se foi Davi ou Elhanan que matou Golias. Pera. Existe a possibilidade de não ter sido Davi? Tá bom. Se são um casal de cada espécie na arca, ou se são 7 dos puros e 1 dos impuros. Se na minha cabeça era casal, mas sei lá, né? Aconteceu a sequência da criação conforme Gênesis 1 ou conforme Gênesis 2 e por aí vai. Então a Bíblia tem várias camadas, né, de tradições que foram colocadas ali junto e tem algumas camadas mais antigas e outras mais recentes. Beleza. Talvez, então... O cara só faz Lore Drop e deixa por isso. Não, pois é, né? É porque eu acho que esse setback ia ficar muito longo se ele trouxesse essas ideias de traduções mais antigas da Bíblia que dão informações diferentes e que contradizem algumas das informações que nós conhecemos. Porque são versões diferentes da própria Bíblia. Enfim. Esse texto preserve a ideia de que o Altíssimo era entendido de forma separada de Yahvé. Por quê? Porque o Altíssimo distribui as nações conforme o número dos seus filhos. As nações são 70, não são 71, são 70. E diz que Yahvé recebeu como a sua parte, né, o lote da sua herança, a parte da herança do Deus Pai, né, a imagem de herança é que você tem um pai que passa o seu domínio para os seus filhos. Né?
A ideia é basicamente essa. Em Ugarit é isso. El é um deus otiossus, né? É um deus sedentário. El não é o responsável por nenhuma das nações. Ele é o criador. O campeão O cara só fez o mundo e foi embora. de Ugarit é Baal. É o Baal de Ugarit, não é El. O deus protetor da monarquia é, acima de tudo, Baal. El também aparece, né? Na história de Akhat, por exemplo. Ok. Mas assim, você tem a ideia de um deus mais antigo que transmite para os deuses mais recentes o domínio. Seria estranho que o Altíssimo recebesse parte da herança, em vez de dizer que ele ficou para si com uma parte, né? Então isso desperta uma suspeita da parte de alguns historiadores que trabalham nesse sentido, Mark Smith, por exemplo, William Dever. Assim, isso não é, de forma alguma, marginal academicamente. Essa é uma hipótese, né? Muito conhecida, muito aceita academicamente hoje, pode estar errada, tá? Pode estar errada, mas é muito comum essa leitura desse texto, de que o Altíssimo aqui representa uma figura que seria El. Claramente Yahvé sabe desse esquema, porque ele é Jesus e ele mesmo lá no Novo Testamento, guardando a herança para si mesmo. Pensei nessa ideia, porque, tipo, Yahvé é a Santíssima Trindade, né? Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nada realmente impede dele ser o Altíssimo e Yahvé ao mesmo tempo. Mas não sei, essa passagem realmente é escrita de uma forma muito curiosa. A passagem mais intrigante da Bíblia, viu? E El seria o pai de Yahvé originalmente. E como Yahvé, primeiro Yahvé, expande a sua atuação, né? E lembre, os deuses também, eles Quem é Yahvé? Deus. não surgem com os povos. Os deuses circulam, né? Os cultos, eles são herdados de outras regiões. Então, no Egito, você passa a cultuar deusas sírias. Na Grécia, você passa a cultuar deusas sírias. Então, os deuses, eles surgem culticamente numa região e vão se transformando e vai sendo transmitidos para outros lugares. Então, uma hipótese corrente academicamente hoje é de que Yahvé originalmente é um deus do sudeste ali do nordeste da Península do Sinai, indo para a Arábia, da região de Midian. Ele vem mais ou menos daquela região, era um deus guerreiro e um deus talvez também originalmente. Deve ser o sincretismo quando os judeus se separaram do grupo raiz deles, sim. Provavelmente é devido a isso. Com atributos de Mas é curioso. Ainda é bem curioso, né? fertilidade, mas talvez esses atributos tenham sido tardios também. E esse deus passa a ser cultuado ao lado Por isso El é pai de Yahvé e ele mesmo. de Baal, só que ele ocupa o mesmo espaço cultico de Baal, porque ele também é um deus da tempestade, como Baal é um deus da tempestade. Então, em algum momento, o deus Yahvé poderia ter se tornado mais popular, talvez favorecido por um rei, como o rei Josias, é uma suspeita, um suspeito nesse quesito, que teria favorecido, acima de tudo, o culto de Baal, ou de Javé, centralizado o culto em Jerusalém, que era a sua sede política, né, a sede política do governo de Judá. Ele centraliza o culto no templo específico da sua sede política, que é o templo de Jerusalém, e condena o culto de Javé fora daquela região. Então, mas antes disso já há, né, uma ascensão de Javé acima dos deuses cananeus tradicionais, como Baal, e essa expansão cultica de Yahvé chega a um ponto em que ele assimila também os atributos de El. E aí Yahvé é visto como Deus criador, é visto como Deus que estava lá desde o princípio, né? Essa é, de novo, é uma interpretação desse texto, tá? E qual que é, o que além da questão da Assembleia Divina, de todas as coisas contextuais que eu já coloquei, o que colabora também para esse entendimento? O nome Israel mesmo, a gente encontra pela primeira vez de forma inequívoca na estela de Merneptah. É um documento egípcio que fala quando um faraó derrotou vários povos, entre eles uns tais de Israel. Sério? Só no século XIII? Porra, ok. Achei que teria sido... Tipo, teria sido escrito de forma definitiva muito antes. Ok. É um povo que é chamado de Israel. E Israel, isso por volta de 1200 a.C. Israel... anticristo. Ok, tudo bem. 13 anticristo. Não, sim. Ok, beleza. Leiguei. Fui leigo 3 agora. Desculpa. É um nome que eu vi, tipo, século XIII. Ué? Mas, ok, faz mais sentido. Que é um nome teofórico. Ele tem o nome de um deus nesse nome, que é o El. Né? Da mesma forma que Rafael, Miguel, Gabriel. Danael. Né? Rafael é Deus cura. Ele falou Rafael 2 vezes. Ele falou Rafael 2 vezes? El, Miguel. Ele tem o nome de um deus
nesse nome, que é o El, né? Da mesma forma que Rafael, Miguel, Gabriel, né? Rafael é É quando você parou de pensar em nomes com El e você só repete o nome com El de novo. Eu gosto muito disso. Deus cura. Os egípcios tendo morrido 1000 anos antes e lá no de Israel, que nem existia mais. Não, pois é, né? Meu cérebro é tão foda que ele faz paradoxos acontecerem na história real, pô. Gabriel, Já não foi também? Deus, é o homem forte de Deus, né? Alguma coisa desse tipo. Ah, tá, ok. Gabriel é o nome de Jorge de Deus. Daniel é mensageiro de Deus, esse é o único que eu sei. Deus é meu homem forte. Miguel, eu esqueci o que é agora. Mas Israel é Deus luta. Tem uma história no ciclo dos patriarcas em que esse nome é explicado como lutei contra Deus, por causa de Tá. uma história em que Jacó luta corporalmente. Tem uma espécie de luta corporal com um anjo barra com Deus, e ele é até ferido na coxa, né? E é por isso que não se come a coxa no sacrifício pascal e por aí vai. Mas essa história ela é lida hoje pelos acadêmicos como uma etimologia popular. Né? É uma forma de explicar por meio de uma história a origem de um nome, mas essa história não corresponde a como o nome de fato surgiu. Uhum. Porque, linguisticamente, esse nome de forma muito mais direta é entendido como Deus luta, ou Deus contende, Deus protege. Danael o quê? Danael, não vou saber dizer. Daniel, eu sei o que é. Né? Deus representa de forma armada mesmo. Danael é Deus é top. Aquele povo. Então, Israel é Deus lutará por nós, algo nesse sentido. Ou El lutará por nós, se quiser manter o nome correspondente ao nome próprio do Deus El cananeu. Então, a suspeita é de que o Deus principal de El originalmente fosse o Deus El mesmo, cananeu. Né? E Israel não é Israiá, que seria o que se a gente quisesse ter um nome teofórico que remetesse diretamente a Yahvé. Vamos ter que ferrar a coxa de Israel porque o humano tá voltando de igual para igual com ele. Tem que ganhar no fim das contas, né, viado? Yahvé, desde o princípio, seria um nome como Israiá, né, que teria essa partícula teofórica. Pera, se fosse quem? Como é que é? Israel não é Israiá, que seria o que se a gente quisesse ter um nome teofórico que remetesse diretamente a Yahvé desde o princípio, seria um nome como Israiá. Sim. Né, que teria essa partícula teofórica, ou Isaiarro, ou Israierro, que são as partículas teofóricas que se referem a o Deus Javé especificamente. El pode se referir ou ao Deus El, cananeu, ou a Deus, num sentido muito aberto. Né? Então isso também é uma pista de que originalmente Israel tinha como Deus máximo El, como todos os outros povos cananeus, mas Yahvé assumiu esse papel, pelo menos já no século IX, com certeza Yahvé já era o Deus tutelar de Israel, porque a Pedra Moabita, que é um documento do IX século a.C., diz, né, escrito pelos Moabitas, ele diz que Yahvé, e tem um nome, que é a primeira vez que a gente encontra o nome Yahvé, inclusive de forma inequívoca, na estela Moabita, traz o nome, então, de Yahvé. Né? Uhum. Então a gente já sabe que no IX século, que já é no período monárquico, no período da dinastia de Omri, né, a dinastia Omrida de Israel, a gente já tinha Yahvé como Deus tutelar, como Deus principal. Agora, o que aconteceu antes disso é mais difícil saber, porque a gente não tem muita documentação sobre Israel antes disso, antes do IX século. Antes do VIII século, a gente já não tem praticamente nada. Aí você pode falar assim, não, mas a Bíblia diz X ou Y. Tá, mas a gente não tem documentação. Mas qual versão dela, né? Tem esse documentação antiga. Mas enfim. A Bíblia, em termos documentais, materiais, é muito recente. Sim. Os textos mais antigos da Bíblia que a gente tem são do III século, no mais adiantado possível, o mais para trás possível, III século antes de Cristo, que são os manuscritos do Mar Morto. O objeto de Ketef Hinnom, para quem está pensando, se alguém tiver essa referência na cabeça. Eu não tenho, continue. Não é um texto bíblico, né? É um texto que também está na Bíblia, é outra história. Vou precisar de um follow-up nisso aí, meu querido. Mas os textos bíblicos mesmo mais antigos que a gente tem materialmente são os manuscritos do Mar Morto. Então a gente não consegue saber com certeza o que estava escrito nas... Ah lá, eu prefiro essa, tipo, em questão de vídeo e de conteúdo para me entregar e eu consumir conteúdo, eu acho que esse é o que eu mais tô curtindo de todo o iceberg, porque o iceberg inteiro realmente foi tipo 15 minutos cozinhando e no final você fica tipo, esse é tipo, a gente já pega qual que é a questão logo no início, e aí é meio que desvendando de por que é assim. Tipo,
de onde veio essa porra dessa passagem. O que é super interessante. Prefiro assim, prefiro esse. Esse tá sendo o melhor vídeo do iceberg até agora pra mim. As versões da Bíblia mais antigas que o manuscrito do Mar Morto, e não dá para você pegar um texto do 3º século antes de Cristo, materialmente, quer dizer, ele vai ter um peso menor do que a Pedra Moabita. A Pedra Moabita, de fato, é um documento do 9º século, né? Uhum. Então, um texto do 9º século, um documento do 9º século. Pode ser que a Bíblia contenha vários textos que sejam muito mais antigos. Pode ter canções, a canção de Débora, no livro dos Juízes, a canção do mar, no livro do Êxodo. Podem ser, né, vários acadêmicos acreditam nisso, pode ser um texto ali do século X, talvez, antes do período monárquico. Mas a gente não tem o documento, materialmente falando. A gente tem um manuscrito de quase 700 anos depois, em que o texto foi escrito, o que torna um pouco mais difícil o acesso direto a essa comprovação. Entende? Okay. Então por isso que eu estou trabalhando aqui com a Estela de Merneptah, que é exatamente o documento do 12º século, terceiro, né, antes de Cristo, e com a Pedra Moabita. Então, para saber exatamente se os textos bíblicos estão preservando adequadamente as tradições dos tempos de um Abraão, por exemplo, a gente não tem como saber. E muitos pontos apontam para que não, inclusive. Né? A gente tem que a Torá, né, o Pentateuco, ele foi escrito em tempos ali em que já tinha rei, pelo menos, em Israel, porque os textos falam, isso aconteceu quando ainda não tinha um rei em Israel, ou isso aconteceu quando os cananeus ainda habitavam a terra, ou seja, os cananeus não habitam mais. Então a gente tem algumas pistas de quando mais ou menos aquele texto provavelmente foi escrito originalmente, mas nada disso recua muito para além do 8º século. Então é difícil saber o que aconteceu na história bem antiga mesmo de Israel, com comprovação histórica e arqueológica. Você pode pode tomar a decisão de fé de acreditar que o texto bíblico preserva exatamente as tradições históricas. A Bíblia que nem Seus Anéis tem canção no texto todo? Eu imagino, me pergunto por que Seus Anéis tem tanta canção, então, né? A realidade histórica e arqueológica. Mas, do ponto de vista da metodologia histórica, não dá para fazer isso. Entende? Então, uma ideia bastante corrente hoje é essa, né? De que Israel originalmente tinha El como seu Deus principal e Eu tô brincando, não por causa da Bíblia. Mas pode ser também, né? O Tolkien era católico. Enfim. Yahvé entra como um dos filhos de El. E tem outros. Baal também não é um deus original ali, tá? Aham, tô ligado. Kotaro Arrases também é referido como um deus que vem... Kotaro o quê? El. E tem outros. Baal também não é um deus original ali, tá? Kotaro Arrases também é Kotaro Arrases. Que nome foda, mas eu não vou falar. Referido como um deus que vem de Creta. Então, a gente sabe que o panteão de Ugarit acolheu muitos deuses. Então, o panteão dos israelitas pode ter acolhido inicialmente Javé, o culto a esse deus foi crescendo até o ponto em que ele se tornou o deus principal e depois, quem sabe, até o deus que praticamente é o único, e fora dele não há outro. E aí eu até peguei uns trechinhos aqui, né, que eu citei já, Êxodo, me antecipando. Êxodo diz, né, aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Aqui é a tradução. É o Shaddai, que está em promoção, Universidade Segundo, na Steam. E eu quero comprar, mas é R$30 eu estou sem grana. Da nova Almeida atualizada, né, que segue lá o Pantocrator grego. Mas, mais apropriadamente, seria o Deus da montanha, El Shaddai. Mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Não, mas sério, tenho muita curiosidade de jogar El Shaddai justamente por causa de pegar inspiração em questão inteira judaica, em texto judaico-cristão, só que nas coisas mais desconhecidas mesmo. Eu tenho muita curiosidade no jogo devido a isso. Mas é. Também, né, isso aqui, as traduções da Bíblia geralmente colocam o Senhor numa letrinha diferente, que é tipo um maiúsculo, com uma fonte diferente, que é o chamado versalete. Olha só, Casa de Folhas, até na Bíblia. Para indicar que tudo uma referência à Casa de Folhas, assim como tudo uma referência a Bleach, né? Que originalmente o que estava ali é o nome próprio de Deus, né? Mas as traduções trocam isso por Senhor, por uma tradição que eu já expliquei aqui também no canal, num vídeo que eu fiz sobre a história do nome de Deus. Mas então que por Yahvé não fui conhecido pelos patriarcas. Isso é curioso porque no Gênesis a gente encontra Abraão invocando o nome de Yahvé, Isaac invocando o nome de Yahvé. Meu chat está na minha frente. Pronto. Aparecer a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor Javé não lhes foi conhecido. Ok, tá. Teve 300 mil anos de homens de caverna antes de Jesus. Eles foram tudo pro inferno? Dentro de... Eu não sei, na verdade. Mas depende da sua vertente de cristianismo, né?
Eu não sei quem que vai... Tipo, quem morreu sem batismo, mas é uma pessoa justa, eu não lembro o que acontece com eles. Mas enfim. Invocando e jurando pelo nome de Yahvé. Então parece que há tradições diferentes também aqui, né, que trazem uma contradição aí, pelo menos na superfície, que precisa ser trabalhado caso a pessoa queira buscar algum tipo de harmonização desses textos. Mas, de qualquer forma, em Êxodo diz que os patriarcas não conheciam Yahvé por esse nome, e isso pode ser uma pista de que os patriarcas, as pessoas mais antigas na história de Israel, de fato adoravam El. Quando acontece essa assimilação entre El e Yahvé, as pessoas começam a dizer mais frequentemente que Yahvé e El são o mesmo Deus, sim, isso é sim. retroprojetado na história anterior. Outro trecho é o que eu acabei de ler, né, do Altíssimo. Ok. Bebês abortados vão pro céu barra inferno como adultos ou células? Como eles decidem como ele seria adulto? Se precisa de batismo, 80% das gravidezes são abortos espontâneos nas primeiras semanas. Meu Deus! Vamos com calma! Enfim. E esse negócio dos salmos, por exemplo, também, né? Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois as nações todas pertencem a ti, também preserva esse extrato politeísta contra o qual o texto se posiciona. Isso é de qual livro? Alguém sabe? SL, não sei qual livro é esse. Então ele parte de uma compreensão politeísta para afirmar uma esperança, pelo menos, monoteísta barra monolátrica. Então isso aqui são exemplos dessa questão de como que o pensamento sobre Deus, sobre a religião, sobre os cultos, a forma de organizar o que se pensa sobre o sobrenatural, o sagrado, etc., como que isso vai mudando ao longo da história, e as pessoas vão lidando com a tradição recebida, porque agora elas pensam diferente do que receberam, então elas leem essa tradição a partir da ótica do presente. A questão do batismo é fundamental para ir para o céu quando você já tem sapiência. Os que não têm escolha não podem ser punidos pelo que não cometeram. A ideia do limbo bem disso. Então, eu tava pensando na ideia do limbo. Oi, Eric, inclusive. Olha lá, senhor Eric 40k aparecendo nada falando de teologia. Eu tava pensando na ideia de que eles iriam pro limbo. Só que, tipo, é porque tem esse negócio, né? Tem essa questão de que os justos que morreram antes do nascimento de Jesus Cristo ou os justos que não foram batizados têm um local específico para ir. É o limbo mesmo? Isso gera uma reinterpretação do texto. E o texto vai sendo reinterpretado o tempo inteiro, em cada contexto, né? Até o ponto em que, por exemplo, a referência a façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que é muito provavelmente uma referência a uma fala da reunião deliberativa, é uma declaração da... E até estelares bebês não são considerados sapientes. E você pode legalizar caça de não sapientes. Então caçar bebês é legalizado. Do que você está falando? Depende da teologia. No caso do Tolstói medieval, morreu o anticristo e era justo, vai pro limbo. Era isso que eu tava pensando. Tava pensando especificamente nesse, então. Mas é porque eu não sabia se, tipo, se isso era uma coisa da Bíblia mesmo, ou se uma coisa de inferno de Dante. E isso tava projetando pra Bíblia. Eu não sei. Assembleia Divina. Mas beleza, ok. Isso é do catolicismo medieval mesmo. Suave. Isso no contexto cristão, em que o tema da trindade, Deus é 3 e é 1, já se desenvolveu, as pessoas começam a ler, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, como se fosse uma referência à trindade, que é uma ideia totalmente ausente do contexto de produção original do texto. Mas é isso. O texto vai sendo lido, relido, reinterpretado, dependendo de qual é ali o espírito da época, por assim dizer, né? A cultura da época. Hoje em dia, retroativamente, as pessoas associam essa questão de El ser pai de Yahvé. Associam isso à trindade mesmo? Que é o que eu pensei, tipo, é a primeira forma, primeira resposta teológica que eu pensei na minha cabeça, tipo, como explicar isso, trindade. Mas não sei se é isso. Se é isso que fazem hoje em dia, ou só ignora essa passagem completamente. Se não me engano, surge ali na transição da baixa Idade Média para alta. Ok. A questão aqueles que morrem sem batismo. Tá. Até onde eu sei, faz muito tempo que eu não abro algo de teologia. Sim. Justos pré-Jesus ficavam no limbo e tem a parada do acossamento ao inferno, onde os justos talvez tenham sido levados ao céu durante o sacrifício na cruz. Interessante.
Interessante. Tipo, a parada é justamente essa. Eu fico confuso se eu li isso em algum lugar, tipo, normal, um estudo histórico do que as pessoas acreditavam e acreditam também dos justos que morreram sem batismo, ou se eu só vi isso em Divina Comédia. Tipo, tem na dúvida, mas tudo bem. Reflexão ali, teológica, filosófica, social, as demandas sociais, a expectativa política da época, e por aí vai. E aí eu já Os caras ficam mudando o tema o tempo todo, fica fácil de acompanhar. É a vida, viado. antecipei, né, mas eu não vou entrar isso aqui de novo, já tô ficando sem voz. Eric tem muitos conhecimentos, sim. O cara pode me puxar, tipo, vídeo de 4 horas de Warhammer e aí falar comigo depois de teologia. É incrível. Mas já A Divina Comédia é uma fanfic eventual obra original. Exatamente! Não ironicamente, sim. Isso é muito engraçado. Javé barra Baal, então depois Javé barra El, essa assimilação. E é um processo semelhante, como eu já antecipei, mas eu vou desenvolver isso melhor depois no curso, porque demanda. Tipo, a galera pega a Divina Comédia e pega alguns seus conceitos tratando como se fosse algo teológico. Não é algo teológico. E é muito engraçado devido a isso. Apresentar muitos textos, eu não quero só jogar isso na cabeça de vocês. Eu queria demonstrar isso, então não vou falar tanto, mas tem essa relação, essa semelhança muito grande com o processo que acontece teológico, né, dentro da Babilônia, no Império Neo-Babilônico e no Império Neo-Assírio também, com os deuses Marduk e Assur. E é isso, né? Então, só deixando vocês cientes mais uma vez que o curso Deus Entre Deuses já está aí, né? O link está aí no chat. É só o Dante uma viagem de drogas. É mais complexo que isso, mas sim, não ironicamente. Pensa a Divina Comédia como os contos patriarcas israelitas. Eles são um reflexo da crença da época, assim como a Divina Comédia é um reflexo da teologia da Idade Média, como a divisão em ciclo de inferno e a existência do purgatório. Justo. A primeira fanfic self-insert com romance do Dante com o você dele, baseado numa mulher que ele viu uma vez e se apaixonou, e vários autores que ele gostava dele elogiam ele na história. Os autores elogiando Dante é a parte mais engraçada da Divina Comédia inteira. Mas a parada da Beatriz é tipo, a parada é que, tipo, pra você entender a Divina Comédia, você precisa entender a vida inteira do Dante. É meio complicado isso, mas é a vida. Dante, todo mundo que eu não gosto tá no inferno, Alighieri. Sim. Ele é muito based por isso. Inicialmente a gente tem a apresentação do curso e a primeira aula, as demais vão ser adicionadas semanalmente. Então quem acessar agora já vai ter acesso quem comprar o curso agora já vai ter acesso ao El e ao politeísmo, em que eu falo com mais calma, né, mais tranquilidade, porque tem mais tempo. Eu ia falar isso, tipo, como ele tá fazendo em live, ele explicou bem, mas se fosse, por exemplo, um vídeo tradicional do Estranha História, eu acho que ficaria mais claro e o ritmo ficaria melhor, entre aspas, na ideia de que seria que nem esse vídeo, onde ele trouxe a informação e ele explicou a partir da informação original tudo sobre essa passagem e as questões inteiras, tipo, desenvolvendo mais sobre como o passar do tempo alterou a crença nessa uma passagem, por exemplo. Isso é legal e é como eu gosto que o Estranha História faz. Só que como é live pra divulgar o curso dele, foi muito mais só, tipo... Não raso. Mas foi ele cozinhando durante muito tempo pra chegar no ponto. Então eu imagino que esse curso seja um pouquinho mais parecido com os vídeos dele mesmo. Então seria mais interessante, provavelmente. Se a Divina Comédia é uma fanfic, Paraíso Perdido é o quê? Também é uma fanfic. Tipo, na ideia de que... Eu acho que Paraíso Perdido, diferente de Divina Comédia, as pessoas não pegam como se fosse algo que realmente aconteceu, né? Tipo, não acho que as pessoas tratam como um texto teológico. É só um texto muito bom, pelo que dá pra entender. Eu não li, né? Mas eu sei a história dele. E só tratou assim mesmo. Mas pelo que eu entendi. Mas vamos ser honestos. Existe história sem você apresentar suas fantasias de poder e fetiches? Não nível de anime Final Fantasy, mas digo, pra você ter no mínimo, ter interesse no mínimo, tem um tesãozinho. Vamos com calma, né? Tá tanto assim. Paraíso Perdido é a fanfic de Eu Posso Consertar Ele. Se a série de Lucifer existe é por causa do puto do Milton. Só que o Milton, o que ele colocou lá, ele não fez como se Lucifer estivesse, tipo, certo. Lucifer ainda é um ser odioso lá, ele só dá, tipo, um contextozinho a mais de, tipo... De vez em quando o Lucifer tá tipo, puta, irmão, não devia ter feito isso, né? Que merda. Mas já fiz, fudeu, foda-se. É isso. Resumo do personagem do Lucifer lá. Ali posso me aprofundar, trago mais textos.
Que eu vejo gente, tipo, interpretando Paraíso Perdido como se Lúcifer só... Ah, o Milton falando que Lúcifer era bonzinho. O Milton era, tipo, muito católico. Ele não faria isso pra começar de conversa. Em segundo lugar, ele só, tipo... O Lúcifer tá tipo, puta, mandei mal, né? É, foda-se. A gente vai mais. Já que falaram de Divina Comédia, vou mandar a minha parte favorita. A bela escola, assim vi reunida do mestre Egrégio 18 do Sublime Canto. Águia em seu voo, além dos mais erguida. Discursado entre si, tendo algum tanto. A mim volveram gracioso o gesto. Sorriu Vigílio. Dessa mostra ao encanto. Mas foi-me alto conceito manifesto, quando acolher-me ao seu grêmio, seu quiseram. Entre eles me cabendo o lugar sexto. Brabo. Very brabo. Com mais parcimônia ali do que no espaço de uma live. Mas a gente vai passar então por El, Asherah, etc. Deixa eu pegar o site mesmo, isso aqui é um slide, eu não consigo mexer. Né? Eu já mostrei aqui, né? Aqui, isso aqui. Deixa eu entrar aqui pelo curso mesmo, né? Se eu entrar, depois que você entra no curso, né? Você tem acesso às aulas aqui. Então você tem aqui a apresentação, a bibliografia do curso, né? Mais de 20 minutos aqui eu falando. Ficou ruim de ler, mas é Dante de 5 poetas que ele adorava, que coincidentemente ficam mamando ele dizendo que ele é o sexto melhor poeta junto deles. Ah, isso é muito Dante Alighieri Coded, adorei. Sobre cada um dos livros selecionados, né? As referências acadêmicas, livros em português, muitos, mais livros em português do que em inglês, tá? Podem ficar tranquilos. Tem muito livro em português aqui e livros em inglês, eu explico, recomendo alguns mais iniciantes, mais intermediários, avançados. Enfim, aí você tem a aula do politeísmo, que o que é um deus, né? Então, sobre a questão do poder dos deuses, a santidade, o que significa santo, que é uma característica que os fenícios atribuíam aos deuses, que os mesopotâmicos atribuíam aos deuses, a radiância dos deuses, né? A questão da corporeidade, do corpo dos deuses, a imortalidade dos deuses, o aspecto, né? Da permanência e da ressurgência dos deuses, porque tem deuses que morrem, mas eles voltam. E conclusão, né? O próximo aqui, semana que vem já vai estar disponível uma aula completa, um módulo, né, sobre a Assembleia Divina. Então a gente vai falar aqui sobre a Assembleia Divina no Antigo Oriente Próximo, o que é o Antigo Oriente Próximo, a Assembleia Divina especificamente em Ugarit. A Assembleia Divina, a ordem paranormal. Os filhos de El, né, quem são os filhos de El, os atributos de El, a Assembleia Divina no Deuteronômio 32, com mais calma, a Assembleia Divina no Salmo 82, a Assembleia Divina na história lá de Reis, do Miqueias, a Assembleia Divina em Gênesis e em Jó, né, aquele trecho que fala que os filhos de Deus compareceram, né, diante de Deus e com ele, entre eles estava o adversário, né, o Satã. Como é que a gente lê isso a partir desse esquema de Assembleia Divina, essa chave, né, de Assembleia Divina? E por aí vai, né? Depois a Xerá, Dagon, Selbit! Baal. Eu tô pensando em trazer Odisseia, Oresteia e Lisistrata, além da censura, por algum motivo, pro meu canal, igual eu fiz no TikTok. O que mais me impede é que eu peguei um ranço do Vigílio e do Dante forte. Vigílio por causa da Eneida. Preconceito com Dante e Vigílio, pô. Moloch, Marduk, Tammuz, até a gente concluir, depois de apresentar bastante contexto, a gente consegue falar com mais maturidade. Mas você deveria trazer, acho que é uma boa ideia. Histórica, arqueológica, sobre o desenvolvimento propriamente do que a gente entende hoje como monoteísmo. Então é isso o curso, e basicamente é esse o iceberg, é essa live. Ah, 2h30 de live que foi. Ok, então. Bom vídeo. Adorei finalmente acabar. A gente acabou uma série. A gente acabou uma série em live. No caso, foi a série do iceberg da Bíblia do Estranha História. Mas é uma série. Acabamos uma série. Esse foi o melhor. Esse foi o melhor dos... O melhor dos vídeos do iceberg, com certeza. Gostei.